Abra sua Bíblia. No livro do profeta Ezequiel, capítulo 8, versículo 1. Sucedeu, pois, no 6º ano, no mês 6º, no 5º dia do mês, estando eu assentado na minha casa, e os anciãos de Judá sentados diante de mim, que ali a mão do Senhor Jeová caiu sobre mim. E olhei, e eis uma semelhança como a aparência de fogo, desde a aparência dos seus lombos, e para baixo era fogo, e dos seus lombos para cima, como aspecto de um resplendor, como cor de âmbar. E estendeu a forma de uma mão, e me tomou pelos cabelos da minha cabeça, e o Espírito me levantou entre a terra e o céu, e me trouxe a Jerusalém em visões de Deus, até a entrada da porta do pátio de dentro, que olha para o norte, onde estava colocada a imagem dos ciúmes, que provoca ciúmes. E eis que a glória do Deus de Israel estava ali, conforme a semelhança que eu tinha visto no vale. E disse-me: Filho do homem, levanta agora os teus olhos para o caminho do norte. E levantei os meus olhos para o caminho do norte, e eis que da banda do norte, à porta do altar, estava esta imagem de ciúmes à entrada. E disse-me: Filho do homem, vês tu o que eles estão fazendo, as grandes abominações que a casa de Israel faz aqui, para que me afaste do meu santuário, mas verás ainda maiores abominações. E levou-me à porta do átrio, então olhei, e eis que havia um buraco na parede. E disse-me: Filho do homem, cava agora naquela parede. E cavei na parede, e eis que havia uma porta. Então me disse: Entra e vê as malignas abominações que eles fazem aqui. E entrei e olhei, e eis que toda forma de répteis e de animais abomináveis e de todos os ídolos da casa de Israel estavam pintados na parede em todo o redor. E 70 homens dos anciãos da casa de Israel, com Jazanias, filho de Safã, que se achava no meio deles, estavam em pé diante das pinturas, e cada um tinha na mão o seu incensário, e subia uma espessa nuvem de incenso. Então me disse: Filho do homem, o que os anciãos da casa de Israel fazem nas trevas? Cada um nas suas câmaras pintadas de imagens, e eles dizem: o Senhor não nos vê, o Senhor abandonou a terra. Versículo 13. E disse-me: tornarás a ver ainda maiores abominações do que as que estes fazem. E levou-me à entrada da porta da casa do Senhor, que está da banda do norte, e eis que estavam ali mulheres assentadas, chorando por Tamuz. E disse-me: Viste, filho do homem, verás ainda abominações maiores do que estas. E levou-me para o átrio interior da casa do Senhor, e eis que estavam à entrada do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar, cerca de 25 homens, de costas para o templo do Senhor, e com os rostos para o oriente, e eles adoravam o sol virados para o oriente. Glória a Deus.
Podem sentar. Nós acabamos de ouvir Ezequiel capítulo 8, versículos de 1 a 16, falando sobre as abominações no santuário. O templo, a casa de Deus, estava repleta de idolatria. Repleta de quê? Idolatria. É uma pior do que a outra, e Deus falando ao profeta: verás coisas ainda maiores que estas, ou seja, abominações maiores que estas, porque a idolatria, ela, ao decorrer dos anos, ao decorrer da história, ela tem cada vez mais aumentado, não é verdade? E o tema de hoje, eu trago um tema de hoje porque dentro da religião, uma das religiões mais vistas, mais seguidas, é a religião católica, o catolicismo romano. E o tema desta pregação de hoje é missa, um culto pagão às imagens. Quem aqui já foi católico? Levante a mão. Eu quero já deixar, como eu já falei, eu não estou aqui para ofender os católicos. Aqui não tem só a avó que é católica, ainda se denomina católica, mas eu não estou aqui para ofender os católicos, mas estou aqui para, através da palavra de Deus, trazer uma mensagem para abrir os olhos aos nossos queridos e amados católicos, né? Porque eles estão sendo enganados, como eu já falei aqui anteriormente. Os católicos, ao longo dos anos, estão sendo enganados. Pensam que estão servindo a Deus, mas na verdade não estão. Não estão servindo também a Jesus. Por quê? Pois Jesus já ressuscitou, e o Jesus deles, nós sabemos que continua pregado numa cruz. Você chega na igreja católica, se você chegar na igreja católica, a primeira imagem que você vê de frente é uma cruz com um boneco, e eles dizem que aquele boneco ali é Jesus. E nós sabemos que Jesus não está mais pendurado numa cruz. Não estão servindo a Maria. Servem, pastor? Não. Não estão servindo a José. Não estão servindo a Paulo, a João, nem a Pedro. Não estão. Nós sabemos que existem capelas, existem igrejas que têm os padroeiros, que têm os nomes destes santos e santas, mulheres, homens e mulheres de Deus que morreram, mas eles aparentemente estão servindo a estas pessoas, mas eu digo para você, não estão servindo a eles. Sabe por quê? Calma aí, vou chegar lá. Porque todos estes morreram, é verdade? E se eles estivessem vivos, eles eram servos de Deus. A própria Maria disse: a minha alma engrandece ao Senhor. Maria, ela não tem poder para salvar, não tem poder para curar, e ela era consciente disso. É tanto que quando o vinho acabou na festa, naquela festa de casamento, Maria recorreu a quem? Ao seu filho, a Jesus. Então, nenhum desses, eles sendo servos de Deus, se estivessem vivos, jamais aceitaria a adoração. Então, a pergunta é: a quem eles estão servindo? A quem eles adoram? O tema de hoje: missa, um culto pagão às imagens. Nós lemos Ezequiel capítulo 8, glória a Deus.
onde fala sobre as abominações do santuário. Dê uma olhada aí no versículo 2. E olhei, e eis uma semelhança com uma aparência de fogo, desde a aparência dos seus lombos e para baixo era fogo, e dos seus lombos para cima com um aspecto de um resplendor como cor de âmbar. Então, aqui está falando sobre uma visão que o profeta Ezequiel teve da glória de Deus. Agora no versículo 6 ele diz: e disse-me, filho do homem, vês tu o que eles estão fazendo, as grandes abominações que a casa de Israel faz aqui, para que me afaste do meu santuário, para que me afaste do meu santuário, mas verás ainda maiores abominações. Então, as abominações que Israel estava cometendo, a idolatria, a adoração, aquela imagem que estava colocada ali dentro da casa de Deus, dentro da igreja, era para que mesmo? Deus disse: para que me afaste do meu santuário. Ou seja, a idolatria fez com que Deus se afastasse. Ou seja, nós vamos ver a seguir textos que nos mostram que a glória de Deus aos poucos vai saindo ali do templo até se retirar totalmente e se colocar ali no Monte das Oliveiras. Quem está entendendo? Então vamos ler capítulo 9. Vou ler aqui alguns versículos para vocês. Versículo 3. E a glória do Deus de Israel se levantou do querubim sobre o qual estava até a entrada da casa, e clamou ao homem vestido de linho, que tinha o tinteiro de escrivão à sua cinta. Capítulo 10. Veja que a glória de Deus começou a sair do local onde estava, ou seja, do santuário. Capítulo 10, versículo 4. Então se levantou a glória do Senhor de sobre o querubim para a entrada da casa, e encheu-se a casa de uma nuvem, e o átrio se encheu do resplendor da glória do Senhor. Versículo 18. Então saiu a glória do Senhor da entrada da casa e parou sobre os querubins, e os querubins alçaram as suas asas e se elevaram da terra aos meus olhos quando saíram, e as rodas os acompanhavam, e pararam à entrada da porta oriental da casa do Senhor, e a glória do Deus de Israel estava no alto sobre eles. Capítulo 11, versículos 22 e 23. Então os querubins elevaram as suas asas, e as rodas os acompanhavam, e a glória do Deus de Israel estava no alto sobre eles. E a glória do Senhor se alçou desde o meio da cidade e se pôs sobre o monte que está ao oriente. Glória a Deus, louvado seja o santo nome de Jesus. Amém? Abra aí no capítulo 14. E vieram a mim alguns homens dos anciãos de Israel, e se assentaram diante de mim. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, estes homens levantaram seus ídolos nos seus corações, e o tropeço da sua maldade puseram diante da sua face. Devo eu de alguma maneira ser interrogado por eles? Portanto,
fala com eles e diz-lhes: assim diz o Senhor Jeová: qualquer homem da casa de Israel que levantar os seus ídolos no seu coração e puser o tropeço da sua maldade diante da sua face, e vier ao profeta, eu, o Senhor, vindo ele, lhe responderei conforme a multidão dos seus ídolos, para que possa apanhar a casa de Israel no seu coração, porquanto todos se apartaram de mim para seguirem os seus ídolos. Olha para mim, é grave. Israel não somente colocou ídolos dentro da casa de Deus, dentro do templo. Israel não somente cometeu abominações que fizeram com que a glória, guarda essa palavra glória, daqui a pouco eu vou trazer um significado dessa palavra para você, o significado, amém? Só para não sair aqui do... Israel não somente cometeu abominações que fez com que a glória de Deus saísse do templo e fosse parar no Monte das Oliveiras, mas também Israel se apartou com a idolatria que eles estavam cometendo. Eles se apartaram, ou seja, se desviaram do verdadeiro Deus. Ou seja, quando uma pessoa dá as costas, deixa de seguir a Deus, coloca Deus em segundo plano, não prioriza Deus e acaba se enveredando pela idolatria ou por outras coisas, porque idolatria não é somente imagens de escultura, mas é tudo aquilo que colocamos no lugar de Deus. Pode se tornar um ídolo, um filho, uma esposa, um esposo, até um animal de estimação, dinheiro. Qualquer coisa que você colocar no lugar de Deus se torna um ídolo. Então temos que ter cuidado, porque quando se fala em idolatria, nós lembramos logo, ou falamos logo, porque os católicos são idólatras. Mas tem muito crente que está cometendo este pecado. Não sei aqui no nosso meio. Não estou dizendo aqui no nosso meio, que eu não sei da sua vida no secreto, no seu íntimo com Deus, na sua casa, não sei. Eu só conheço o seu caminhar aqui dentro. Dali para fora, entre você e Deus. Amém? Mas no meio evangélico tem muito crente que está cometendo idolatria. E um dos ídolos está na palma da mão dos crentes. Crente que não ora. Crente que não tem tempo para oração, mas tem tempo para o WhatsApp. Crente que não tem tempo para a leitura da Bíblia, mas tem tempo para o Instagram. Crente que não tem tempo para, que não consegue jejuar, porque não sabe ficar 4, 5 horas sem comer, mas sabe ficar 4, 5 horas, como é que diz o nome? Maratonando, séries e filmes na Netflix, mas também pode baixar no celular. Tem celular que baixa também séries e a pessoa fica ali maratonando. A maratona do capeta. Glória a Deus? Ou seja, idolatrando com o ídolo ali no celular. Então, voltando aqui para esse texto que acabamos de ler, Ezequiel capítulo 14, vamos analisar aqui esses versículos aqui. Por exemplo, o versículo 3, em primeiro lugar eu destaco essa frase aqui, Deus falando para Ezequiel: levantaram ídolos no seu coração. Preste atenção, na versão, olha para cá, na versão Nova Tradução na Linguagem de hoje, conhecida como NTLH, levantaram, está escrito lá, ergueram. E ergueram, no hebraico, aulau. O que quer dizer aulau? Afastar-se. Glória a Deus. Ergueram quer dizer afastaram-se, ou afastar-se.
se afastaram, eu anotei aqui para não esquecer, eles se afastaram do verdadeiro Deus para seguir falsos deuses. Em segundo lugar, também no versículo 3, diz assim: o tropeço da sua maldade puseram diante da sua face. A palavra tropeço em hebraico é mikshol. Mikshol, diga mikshol. Mikshol quer dizer queda, né? Quando Deus diz assim, o tropeço, ou seja, a queda, né? Esse é aquele ídolo, é um objeto que leva a pessoa à queda, né? Ou seja, é um pecado. A pessoa cometeu um pecado, ou seja, caiu, né? Está caída. Quando você lê Gênesis capítulo 3, fala sobre a queda da humanidade. Então, queda, eles estão caídos, e isso me lembra um texto lá de Oséias, capítulo 14, que Deus diz assim: converte-te, ó Israel, porque pelos teus pecados tens caído. Ou volta a Israel, volta, porque a palavra arrepender-se quer dizer volta, retorno. Então, queda também pode significar um obstáculo. No versículo 5, em terceiro lugar, o versículo 5 diz: se apartaram de mim. Essa palavra apartaram em hebraico é zur. E zur é estranho ou estrangeiro. E a palavra estrangeiro, ou seja, essa palavra zur quer dizer alienado. O que quer dizer alienado? Desviado. Então, quem está na idolatria, quem está praticando a idolatria, no pecado da idolatria, os católicos estão lá na missa, achando que estão servindo a Deus. Na verdade, eles estão servindo falsos deuses. Eles estão desviados. Eles estão caídos no pecado da idolatria. Eles cometeram o pecado da idolatria. Eles ergueram, eles levantaram ídolos. No contexto de Ezequiel capítulo 14, levantar ídolos no seu coração, podemos entender que quando você vai lá para Ezequiel capítulo 8, já estava nas paredes, pintados lá, mas no capítulo 14 nós podemos ver que o pecado começou no coração. O pecado estava no coração deles, eles estavam erguendo ídolos, ou seja, tudo começava no coração, ou seja, no pensamento. Por isso que o sábio Salomão diz: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Ou seja, coração é pensamento, nesse contexto é pensamento. Glória a Deus. Então nós temos que ter cuidado para não guardar, ou seja, para não trazer ao nosso pensamento os ídolos, ficar pensando só em dinheiro, ficar pensando só em bens materiais, ficar pensando somente nas coisas deste mundo. Irmãos, Paulo diz em uma de suas cartas, se não me falha a memória, Filipenses capítulo 3, ou em Colossenses 3, Paulo diz: pensai nas coisas que são de cima, ou do alto, e não nas coisas da terra. O apóstolo João diz: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Porque quando você começa a amar as coisas desse mundo, você pode estar correndo o risco de estar se enraizando. É como uma árvore, vai enraizando, e aqueles que estiverem enraizados neste mundo não vão subir. Que quando você vai lá para Apocalipse capítulo 3, versículo 10, porque hoje o tema não é a volta de Jesus, mas é só para não deixar passar.
capítulo 10 diz: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre todo o mundo, para provar os que habitam na terra. Então a palavra habitar ali quer dizer aqueles que estavam enraizados, ou seja, aqueles que amaram o mundo, aqueles que estão amando o mundo, aqueles que estão caídos no pecado da idolatria, que estão servindo falsos deuses, que se eles não se converterem, Jesus vai voltar a qualquer momento. Jesus vai voltar a qualquer momento para buscar um povo especial, zeloso e de boas obras. Então, aqueles que estiverem praticando as más obras, e uma delas é a idolatria, eu não tinha notado nada aqui. Você vê que é o Espírito Santo que vai nos guiando. Isso aqui é só um mapa para eu me baseando, mas é o Espírito Santo. Glória a Deus. É o Espírito Santo que está falando com a igreja. É o Espírito Santo que está falando com você, católico. É o Espírito Santo que está falando com você que está na prática da idolatria. Amém? Pastor é apenas um canal. Diga graças a Deus. Estranho também quer dizer estar separado de Deus ou fora da comunhão com Ele. Deixa aí marcado em Ezequiel e vamos voltando lá em Jeremias, capítulo 2, é bem pertinho aí, viu? Voltando, capítulo 2, do versículo 5. Então, capítulo 2, versículo 5. Assim diz o Senhor: que injustiça acharam vossos pais em mim, para se afastarem de mim, indo após a vaidade e tornando-se levianos. Deus faz a pergunta por meio do profeta Jeremias: que injustiça acharam vossos pais em mim? Ou seja, qual foi a injustiça? Qual foi o ato de injustiça que eu cometi? Para que eles se afastassem de mim, indo após a vaidade. A vaidade aqui é falando dos ídolos, falando dos falsos deuses. Glória a Deus. Ou seja, eles estavam fora da comunhão com Deus. Amém? Se separando do Deus de Israel, cometendo idolatria. Agora volta lá para Ezequiel, no capítulo 14. Em quarto lugar, no versículo 6. Amém? Amém. Nós vamos ler no versículo 6 agora. A gente leu até o 5. Agora nós vamos ler o versículo 6. Porque aqui está a chave. Aqui está o quê? A chave. Não é a chave da vitória, não. É a chave da vitória, mas não é a chave do carro, não é a chave da casa. É a chave da salvação. Amém? Porque aqui é o chamado de Deus para o católico, para aquele que está adorando falsos deuses, aquele que está praticando a idolatria. Deus diz assim, olha o que Deus diz no versículo 6. Portanto, dize a casa de Israel: assim diz o Senhor Jeová: convertei-vos e deixai os vossos ídolos e desviai os vossos rostos de todas as vossas abominações. Olha para cá. Palavra forte, né? Este versículo é uma convocação clara à casa de Israel. Nós estamos lendo Ezequiel capítulo 14, mas também é uma convocação nos dias de hoje para os católicos. Para quê? Para que eles se arrependam e se separem ou se afastem dos ídolos que têm tomado o lugar de Deus em suas vidas. Glória a Deus.
deixe em Ezequiel marcado. E vamos agora lá em 1 Samuel, versículo 3. Então falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se com todo o vosso coração vos converterdes ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o vosso coração ao Senhor, e servi a Ele só, e vos livrará da mão dos filisteus. Aleluia, glória a Deus. Amém? Amém. O profeta Samuel chamou o povo para esse concerto. Hoje o Espírito Santo de Deus faz a convocação. Não é o pastor Alderi que está fazendo a convocação, é o próprio Deus que está convocando você, católico, você que vai às missas. Olha, missa é um culto pagão às imagens. Amém, igreja? É um falso culto, é uma falsa adoração. Você não está servindo a Deus. Então é Deus quem está convocando você hoje para fazer este concerto, para se converter ao Senhor, tirar dentre vós os deuses estranhos e as imagens, os astarotes, as imagens. Prepare o seu coração ao Senhor, porque Jesus breve voltará, e sirva somente a Ele, e Ele vos livrará da mão dos filisteus. Filisteus aqui é os inimigos. Filisteu aqui é o inimigo. E quem é o inimigo de nossas almas? Satanás, o diabo, o pai da mentira, que está enganando você, católico, apostólico, romano. Porque foi o diabo que colocou na mente dos católicos, sabia disso? Foi o Satanás que colocou na mente dos católicos: compre essa imagem, compre a mãe de Jesus por R$50. O diabo, eu fico imaginando o diabo falando isso na mente, no coração dessas pessoas, e a pessoa metendo a mão no bolso para comprar essas imagens, e o diabo zombando daquela bando de trouxa. Não sou eu que estou dizendo, não, eu estou conjecturando aqui. Esse povo é muito besta mesmo, acredita mesmo que um pedaço de pau, um pedaço de gesso, um bolo de barro vai livrar eles de alguma coisa. Então é o diabo que colocou isso na mente deles, não é Deus, não é o Espírito Santo. E a pessoa vai lá, compra lá na loja, ou compra, porque quem tem imagem de escultura, ou ganhou de alguém, ou comprou na loja, por 50, 30 reais, 10, até por 5 reais se vende a mãe de Jesus. Sabia disso? Tem umas cartelas assim, ó, umas cartelas assim com a foto de uma mulher ali, que eles dizem assim, eles dão até um título a ela, né? A igreja deu até um título a ela: Nossa Senhora. Quanto é essa foto aqui de Nossa Senhora? 5 reais. Vendem a mãe de Jesus até por 5 reais. Se brincar, até por menos. Então esse é o respeito que se tem pela mãe de Jesus. Não, a mãe de Jesus não merece isso não, igreja. Não é verdade? Graças a Deus que Deus abriu nossos olhos, nós saímos de lá. Mas Deus está chamando os católicos ao arrependimento. Agora vamos lá para Isaías capítulo 2, versículo 20. Naquele dia o homem lançará às toupeiras e aos morcegos os seus ídolos de prata e os seus ídolos de ouro que fizeram para ante eles se prostrarem. O profeta Isaías está relatando naquele dia, ou seja, no dia do Senhor, no dia quando Jesus vier, a sua segunda vinda gloriosa, as pessoas, os que escaparam, né, com os ídolos na grande tribulação, que a Bíblia diz, neste mesmo capítulo, no versículo 11, versículo 8 diz: também está cheia a sua terra de ídolos, inclinaram-se perante a obra das suas mãos, diante daquilo que fabricaram seus dedos. No versículo 18 diz: e todos os ídolos totalmente
desaparecerão. Então, um dia Deus me deu uma revelação nessa palavra, que isso vai se dar na grande tribulação. Hoje, quando você chega nas casas, você vê os ídolos, né? As imagens ali nas paredes, e o povo não quer de jeito nenhum lançar fora, porque Deus manda, a gente leu aqui, né? Vamos ler novamente, lá em Ezequiel, Deus manda lançar fora. Lá em Deuteronômio capítulo 20, capítulo 7, diz para queimar as imagens, né? Não levar o que é anátema para dentro de sua casa. Ou seja, a própria Bíblia diz que a imagem ela é anátema. Quando você vai para a linguagem veterotestamentária, o que quer dizer anátema? Amaldiçoado. Ou seja, quem tem imagens de escultura dentro de sua casa, tem maldição dentro de suas casas. Então é algo muito sério. Aí a Bíblia diz que todos os ídolos totalmente desaparecerão. Quando? Na grande tribulação. O anticristo vai querer adoração só para ele. Então ele não vai aceitar que as pessoas tenham imagens em casa. Mas ainda vai ter aqueles que vão esconder. Mas quando Jesus vier, e eles virem o resplendor da glória do Senhor nos céus, eles vão lançar fora, né, com medo, né, tentando esconder o seu pecado. Pode falar. E terás por contaminadas as coberturas das tuas esculturas de prata, e a coberta das tuas esculturas fundidas de ouro, e as lançarás fora como um pano imundo, e dirás a cada uma delas: fora daqui. É isso que devemos. Quer dizer, ninguém aqui tem ídolos, né? Mas para você que tem ídolos, imagens de escultura em casa, você deve fazer isso. Você tem que dizer para elas: fora daqui. Não aceitar, não querer aquilo. Aquilo é abominação, é contaminado. Amém? Quem entendeu, diga graças a Deus. Então, continuando, como podemos ver, olha para cá, como podemos ver, conforme está escrito lá em Ezequiel capítulo 14, nós vimos que a glória de Deus, aos poucos, foi saindo do templo e se pôs sobre o monte que está ao oriente da cidade. Está lá em Ezequiel 11, 23. E por que isso aconteceu? Por que a glória de Deus se retirou ali do templo? Por causa da idolatria, por causa das abominações cometidas pelo povo. O altar havia sido profanado. O altar tinha sido o quê? Profanado. Vamos lá para Ezequiel novamente. Ezequiel capítulo 20, versículos 7 a 9. Então lhes disse: cada um lance de si as abominações dos seus olhos, e não vos contamineis com os ídolos do Egito. Eu sou o Senhor vosso Deus. Mas rebelaram-se contra mim, e não me quiseram ouvir. Ninguém lançava de si as abominações dos seus olhos, nem deixava os ídolos do Egito. Então eu disse que derramaria sobre eles o meu furor, para cumprir a minha ira contra eles no meio da terra do Egito. O que fiz, porém, foi por amor do meu nome, para que não fosse profanado diante dos olhos das nações, no meio das quais eles estavam, a cujos olhos eu me dei a conhecer a eles, para os tirar da terra do Egito. Olha para mim. Deus levantou alguém, Moisés, para tirar o povo de Israel. Deus poderia simplesmente ter tirado o povo, mas Deus sempre levanta alguém na casa, amém? No meio do povo, Deus levanta um, para que através daquela pessoa, ou seja, Moisés já apontava para o Salvador da humanidade, Cristo Jesus, amém? Então, Deus levantou Moisés, Deus tirou o povo do Egito. Deus disse para eles: não adorem os ídolos, não sirvam os ídolos do Egito. O povo se rebelou. Deus disse para lançar fora os ídolos. O povo não obedeceu.
que é o que ele diz aqui no versículo 8. Mas rebelaram-se contra mim, e não me quiseram ouvir. Ninguém lançava de si as abominações dos seus olhos, ou seja, em outras palavras, não obedeceram. Ainda hoje, as pessoas continuam se rebelando contra Deus, não querem saber do verdadeiro Deus, preferem estar prostrado diante de um pedaço de madeira e acabam desobedecendo a palavra de quem? Profanando o nome de Deus, porque quando a pessoa, por exemplo, quando você vai lá para Êxodo capítulo 20, você vai ver ali os 10 mandamentos, os 2 primeiros mandamentos: não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura. Aí lá na missa, um culto pagão às imagens, aí as pessoas falam no nome de Deus, pregam no nome de Deus, e ali envolve Maria, envolve Fátima, Conceição, enfim, o panteão de deuses deles, misturando com o nome de Deus, está profanando o nome do Senhor, estão pecando, e aí depois vem as consequências, porque a Bíblia diz que Deus não se brinca, de Deus não se zomba, e tudo que o homem semear, isso ele também colherá. Então, profanar no hebraico é kaulau. Repita comigo: kaulau. Kaulau quer dizer tratar desrespeitosamente. Os católicos podem até dizer: você está faltando com respeito à minha religião. Não, na verdade, eles que estão desrespeitando o nosso Deus. Kaulau é tratar desrespeitosamente, porque Deus disse: não terás outros deuses diante de mim. Aí lá está cheio de deuses, falsos deuses, e eles profanando o nome do Deus de Israel. Lá se ouve hinos, louvores, que falam em Deus, que falam em Jesus, até aí tudo bem. Falam no Espírito Santo, glória a Deus, aleluia. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, amém? As 3 pessoas divinas, são 3 pessoas, não são 3 deuses, 3 pessoas distintas e um único Deus. Então, adorar um desses 3 não está errado. Não está errado adorar o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Os 3 são o mesmo Deus, amém? Mas quando o louvor, quando a adoração é voltada para Maria, nós não adoramos Maria, nós veneramos. Vai para o dicionário, é a mesma coisa, é o mesmo significado. Aí eles tentam se justificar, não, porque a adoração para Deus, a adoração nós sabemos que é somente para Deus, é o que nós chamamos de latria. E nós, na verdade, nós não adoramos os santos, nós veneramos, quer dizer, dulia. Eles tentam se justificar por essa palavra, dulia, que é a veneração às imagens, aos santos, que representam os santos. E a hiperdulia, que é o grau mais elevado de veneração, que é para Maria, é a hiperdulia. Mas, na realidade, esta dulia, esta hiperdulia, esta veneração injustificável deles, eles tentam se justificar por elas, na verdade, é adoração. Porque não vem me dizer que a pessoa se ajoelhar diante de uma imagem é só um símbolo de veneração, é só um símbolo de respeito. Não. A pessoa está conversando, como eu vi esses dias na casa de uma pessoa ali, na televisão, a pessoa coloca as mãos assim e fica conversando com a imagem. Aquilo ali é veneração, aquilo ali é adoração. Subir uma escada de joelhos, lá em Aparecida do Norte, aquilo é símbolo de respeito? Não. Aquilo ali é adoração. Acender vela para uma imagem não é adoração? Claro que é. E os católicos, coitados, estão sendo enganados.
assim como nós um dia fomos, né? Porque eu digo por mim, graças a Deus que não se cumpriu a minha promessa, que eu fiz uma promessa com a que dizem, né, que é padroeira do Brasil, porque o protetor da nossa nação chama-se Jesus Cristo de Nazaré, não é Aparecida não. E eu fiz uma promessa com ela, e se o meu time fosse campeão, não fosse para a segunda divisão, eu subiria a escada da Igreja Católica de São Paulo do Potengi. Minha família, eu acho que não sabe disso, vai saber hoje. Eu subiria a escada daquela igreja lá, de São Paulo do Potengi, de joelhos. Obrigado, Jesus, por me livrar desse pecado, dessa mazela aí. Graças a Deus que o time foi para a segunda divisão. Chorei. Na época eu era fanático por futebol, mas graças a Deus. Ela não podia nada. Uma morta pode fazer um milagre, né? A verdade, ninguém sabe nem se ela realmente existiu. Foi uma das. Porque tem muitos santos, tem muitos nomes de santos na Igreja Católica. Muitos não sabem disso. Eu vim saber um dia desse. Para mim, todos existiram um dia, né? Mas tem nomes ali que foram criados, inventados ali. Tem santos na Igreja Católica que nunca nem existiram. Você vê o erro, o engano como é grande. E a Aparecida talvez seja uma delas. Tanto Nossa Senhora do Ó, Nossa Senhora da Unidade, Nossa Senhora do Sorriso. Essa nunca existiu. Essa Nossa Senhora do Ó nunca existiu. Quando mãe era cavalo, deixava nas cabeças. Caual, o significado para profanar também é ofender, afrontar, macular, sujar, manchar ou contaminar. O significado para profanar. Então Deus estava dizendo assim, versículo 8: mas rebelaram-se contra mim e não me quiseram ouvir. Ninguém lançava de si as abominações dos seus olhos, nem deixava os ídolos do Egito. Então eu disse que derramaria sobre eles o meu furor para cumprir a minha ira contra eles no meio da terra do Egito. O que fiz, porém, foi por amor do meu nome, para que não fosse profanado, ou seja, para que não fosse profanado, para que o meu nome não fosse maculado, não fosse manchado, né? Ou seja, os hebreus ali, Deus iria permitir que as pragas, Deus mandou as pragas, né? Para que os ídolos do Egito fossem envergonhados e para que eles soubessem que o Deus de Israel estava tirando o seu povo dali justamente por causa daquela escravidão e também daquela idolatria que era cometida ali no meio do Egito. Glória a Deus. Voltando aqui, olha para cá. O altar onde há ídolos, ou seja, imagem, está profanado, sujo, manchado, contaminado. Concluímos que ali Deus não está presente, Ele não divide sua glória. Isaías capítulo 42, versículo 8, Deus diz: eu sou o Senhor, este é o meu nome. A minha glória, pois, não darei a outro, nem o meu louvor às imagens de escultura. Eu te pergunto, Deus está naquela igreja? Deus não está presente nas missas. Deus não está naquela igreja. Deus não está presente nas missas. A idolatria é um desrespeito ao verdadeiro Deus.